Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 60. O cronômetro, ele é terrível. Eu nunca vi desse jeito. 26 minutos passa voando, né? Então, esse vídeo de número 60, caráter da revelação espírita, a Gênese capítulo 1. Mas nós estávamos tratando o que eu vou tratar agora, continua o do vídeo anterior, é o mesmo assunto, né, de todas as ciências, filosofia, psicologia, tudo isso é ciência, né, aplicada ou não aplicada, tudo isso é fato, né. Então, quando no vídeo anterior terminamos o vídeo falando a respeito qual a única religião? O amor, né? Porque o amor é o único sentimento que nos liga a Deus. Mas é aquele amor divino, é aquele amor incondicional, né? Não tem nada a ver com o amor material. Você pode até ir a uma igreja, a um templo, a uma casa espírita, você pode até fazer parte de obras filantrópicas, você pode atuar onde você quiser, mas se você não tiver amor, você está perdendo o teu tempo. Então, se você às vezes prefere ficar em casa do que buscar um templo, buscar uma igreja, buscar um centro, mas desde que você estude as obras básicas da doutrina dos espíritos, a revista espírita, desde que você se compenetre com as leis do Criador, desde que você entenda o amor de Deus, como de fato Ele possui para com toda a tua criação, pode ter certeza assim, que em certo sentido, às vezes você assim, acerta muito mais do que você ficar batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali, e sem o exercício desse sentimento que é o maior de todos os sentimentos nobres. Não existe um sentimento mais nobre que o amor. Então, o dia que a humanidade amar 100% uns aos outros, vai deixar de existir templos, vai deixar de existir centros, vai deixar de existir igrejas, vai deixar de existir religião, porque o amor, ele nos liga. Religião, do latim religare, religar a Deus. O amor antecede o religare. O amor antecede o religare do latim. Antecede. Por que que ele antecede? Porque o amor é de natureza divina. E por ser de natureza divina, emana-se do Criador. Então esse sentimento é o sentimento mais nobre de todos os sentimentos. Agora isso, para com todos em processo de evolução.
quando nós tratávamos no vídeo anterior a respeito de que não existe um princípio, mas é natural que não existe um princípio, porque nele nós existimos. Tudo pertence a ele, tudo faz parte dele. Que é esse ele? Agora observa bem, ó. Que é esse ele? Que é esse ele? É Deus. Eu não posso dizer quem é esse ele. Se eu te pergunto quem é esse ele, você me responde é Deus, você errou. Porque a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta dos Espíritos, ela é embasada na filosofia e na psicologia. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é embasada na filosofia divina, na psicologia divina e em todas as ciências que faz parte das leis do Criador. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos encontra-se na primeira pergunta do Livro dos Espíritos toda a ciência divina. Por que Kardec pergunta: que é Deus? Que? Ele não pergunta quem é Deus. Perguntar quem é Deus seria a mesma coisa eu perguntar quem é você? Aí você vai me dizer assim, quem sou eu? Bom, eu sou o Benedito. Eu tenho 78 anos. Você entende que se nós focarmos quem é Deus, ou não nós, mas aquele estudioso, aquele cientista, se ele foca quem é Deus, ele consegue descobrir o princípio de Deus. Quem? Quem é você? Quem é você? Você sabe como você chama. Mas nós temos que entender que você não é o que você acha que é. Você está Benedito, mas você não é o Benedito. Você está Benedito, mas você não é o Benedito. Esse Benedito é apenas uma referência do seu eu incondicional, do seu eu imortal, do seu eu divino. Então esse teu eu, ele não possui, de acordo com o que nós conhecemos, ele não possui uma identidade na condição de um nome. Então, por exemplo, voltando à pergunta, Kardec interroga os bons espíritos: que é Deus? Aí os bons espíritos, eles, obviamente, nos mostra que é Deus, de fato. Deus é a inteligência suprema. Ele é a causa
primeira de todas as coisas. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Agora, nós temos que entender que tudo isso nos foi passado para que nos contentássemos no nível evolutivo que nós nos encontramos. Você sabe por quê? Porque Deus encontra-se além da inteligência suprema da causa primeira de todas as coisas. Porque aceitar que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, é limitar Deus a uma condição para nos satisfazer. E nós temos que entender que essa situação para nos satisfazer é um estado de ignorância que nós ainda possuímos devido ao nosso nível precário evolutivo. Quando nós chegarmos na condição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos, de certa forma, aceitar que Deus, de fato, aí já entra de fato, aí já não é nenhuma expressão. Nós não vamos aceitar que Deus, de fato, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, porque nós não o veremos dessa forma. Nós não o veremos dessa forma. Essa forma é para o nosso nível de compreensão. Parece difícil, gente, mas não é difícil. Então, olha só para você ver. Está terminando já, praticamente já terminou, mas a gente está comentando que ainda faz parte da questão de número 17, né? Então, a geologia nascida ontem tem a astronomia, a física, a química e todas as outras. Eu vou voltar, eu confundi tudo aqui. A geologia nascida ontem, aliás, é 100, eu coloquei tem. A geologia nascida ontem, sem a astronomia, a física, a química e todas as outras, teriam faltado elemento de vitalidade. Ela só podia vir depois daquelas. De fato, isso é fato. Eu já digo dessa forma, isso é fato. No nível que eu me encontro, eu achava que a geologia teria que ter vindo primeiro que a astronomia. Mas aí, analisando, quantos equívocos a astronomia cometeu sem o auxílio principalmente da física, né? Que depois que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais, é que a astronomia conseguiu se acertar e se curvar e, mediante certas situações, até vindo a pedir desculpa, perdão pelos erros cometidos, né? Como outras ciências que existem fora as que aqui se encontram também. Quantas já vieram, né, a pedir desculpas pelos equívocos, mas é por causa do respaldo. Porque a geologia, nós entendemos de fato agora que a geologia sem o auxílio da astronomia, da física e da química, né, ela não teria elementos que pudesse auxiliá-la no momento de comprovar fatos, mesmo ela tendo chegado aos fatos. Você entendeu agora? A geologia, ela, independente de todas as ciências, ela podia até estudar e chegar aos fatos,
mas ela não iria poder comprovar acertadamente, ela não ia poder comprovar, porque lhe faltava elementos que pudesse auxiliá-la na comprovação. Nossa, mas é interessante, né? Matéria gostosa, gente. Mas nós vamos encerrar por aqui, né? Porque ainda tem, ainda tem mais coisas. Se fôssemos tratar a respeito da questão 17, ficaríamos aqui, né? Mais alguns vídeos. Mas creio que, assim, um princípio, assim, para todos nós analisarmos, né? Já tá bom demais, né? Agora, você imagina só a turbulência na minha massa encefálica. Se você quiser trocar o lugar, pode vir para cá, ficar aqui no meu lugar, não tem problema não. Então, agora nós vamos para a questão de número 18. Então, olha só para você ver. Kardec já começa aqui. A ciência moderna. Então, nós já buscamos saber aqui, para ficar um pouquinho mais fácil, para diminuir para a massa encefálica e para queimar menos neurônios, não é? A ciência moderna. Nós não podemos nos contentar apenas com certos termos, não é? Nós temos que buscar todos os recursos possíveis. Buscando todos os recursos possíveis que nós chegamos aos fatos. Então, você observa como que os estudos são profundos. Então, o espiritismo, gente, não é brincadeira. Espiritismo não é sentar e receber espírito, não, gente. Calma lá, hein? Vai devagar com relação a essa questão, hein? Ó, a ciência moderna. O que é a ciência moderna? Ciências modernas precisam ser ressaltadas, são elas linguagens matemática. Olha só para você ver. Precisam ser ressaltadas, são elas linguagem matemática. Linguagem matemática. Agora eu lhe pergunto, e o que não é composto de matemática? O que não é composto de matemática? Composto de matemática. Agora, linguagem matemática. Ciências modernas precisam ser ressaltadas, são elas linguagens matemáticas que está implicado nas fórmulas. Por isso que eu disse a respeito do composto. Aí é onde entra o genérico, né? São elas linguagem matemática que está implicado nas fórmulas que decodificam, né? Que decodifica os fenômenos naturais, e é a relação com a técnica ou a produção tecnológica capaz de manipular a natureza. Você observa o imenso
conteúdo que também é muito insignificativo ou muito insignificante, porque nós pegamos apenas algo para respaldo, não adentramos na íntegra no cerne das ciências modernas, porque senão ficaríamos aqui o resto da vida falando só em ciências modernas. Mas olha só para você ver. Só que aí já vem uma outra questão. Por exemplo, a ciência moderna, nós já esclarecemos partes, só para que você possa, assim, de certa forma, ir digerindo isso aí, né? A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos. O que significa esses 4 elementos? O que significa esses 4 elementos, né, primitivos dos antigos que a ciência moderna abandonou? O que significa, gente? Esses 4 elementos, na verdade, foi descritos por Platão, né? Como sendo, na verdade, as fases sólidas, líquida, gasosa e plasma da matéria. Agora veja bem, a ciência moderna, ela abandonou esses 4 elementos descritos por Platão. Nós não podemos nos contentar com apenas um estudo onde aqui, da seguinte forma, eu vou lhe fazer uma demonstração. A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos. Isso é um estudo? Eu não consigo reconhecer isso como estudo. Por isso que tem certos amigos meus aqui na Terra que na espiritualidade já até protocolou na espiritualidade, nos departamentos espirituais, de que na próxima existência eles já protocolaram nessa atual existência, que na próxima existência, eu na condição de professor, porque eu vou vir professor, eu quero ser professor. Então, eles vão vir meus alunos, olha que maravilha. Então, hoje aqui na Terra, eu já conheço alguns alunos meus da próxima encarnação. Mas esses alunos, eu vou usar aquele termo assim, eles vão comer fogo. Eles vão comer fogo, eles vão ter que pôr brasa na boca e fechar a boca e vão ter que sorrir. Não vão poder chorar. Eu quero ser enérgico, mas enérgico com amor, porque eu vou cobrar. Por que eu vou cobrar? Porque se eu pesquiso, se eu busco, se eu estudo todos os elementos, se eu pesquiso, se eu estudo todos os elementos, se eu me preparo ali, uma vez que eu tenho conhecimento de causa e de efeito e dos fatos, ora,
eu vou ficar ali perdendo tempo àqueles que vão à sala de aula para brincar? De forma nenhuma. Aquilo que eu inseri na minha grade curricular, se ali eu inserir, os alunos vão ter que degustar. Porque é necessário. Isso é necessário. Nós vamos passar para o próximo vídeo. O negócio não é brincadeira não, o cronômetro é terrível. Vamos para o próximo vídeo. Nós vamos continuar esse mesmo assunto agora das ciências modernas, hein?